Glória a Deus, adorado e exaltado é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa tarde. Irmãos, vamos aqui adorar o Senhor e vamos passar um pouco da palavra de Deus aos nossos corações. Aleluias. Vamos botar aqui um louvor para nós adorarmos ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Adorado, exaltado é o nome do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, Pai de toda a eternidade, da humanidade, o Príncipe da paz, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, o maior dos maiores, aquele que era e o que é e o que há de vir e será para sempre. Aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 santo. Vinde, Espírito Santo, aleluia, se faz presente no nosso meio, Senhor. A tua palavra diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu estarás no meio dele, aleluia. Vinde, Espírito Santo, Senhor. Santo, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus, aleluia.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Adorado, exaltado é o nome do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Um altar de adoração. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Adoremos ao nosso único Senhor, Salvador. Aleluia. O único mediador entre Deus e o homem na face da terra. Aleluia. O único digno de ser adorado e exaltado. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que morreu na cruz do Calvário. Aleluia. Aquele que verteu o seu sangue para nos tirar do lamaçal do pecado, do charco de lodo. Aleluia. Para nos dar a liberdade, para nos dar a vida eterna. Aleluia. Por meio dele nós fomos curados. Por meio dele nós fomos sarados e salvos. Temos direito a morar, aleluias, habitar, aleluia, na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Se assim nós formos merecedores, aleluias. Glória a Jesus. Glória a Deus. Jesus, Filho de Deus, aleluia. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua morte, morreu no meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso és, e não há nada que abale o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, porque ele levou na cruz todos os nossos pecados. Aleluia, Jesus. Adorado, exaltado é o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua morte, morreu no meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Santo, 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 santo. Vinde, Espírito de Deus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, bendito, Deus santo, Deus de amor, Deus querido, em Ti nós confiamos, Senhor, em Ti nós entregamos nas Tuas mãos a nossa vida, a nossa casa, as nossas finanças, o nosso trabalho, a nossa família. A Ti nós entregamos, Senhor, todo o nosso ser, meu Pai, confiando, Senhor, que de Ti, meu Deus, virá tudo de bom que há, aleluias, prometido para nossas vidas. Assim como o Senhor tem nos prometido, aleluias, o Senhor honra com os seus compromissos, aonde o Senhor diz que quando nós
obedecemos os teus mandamentos, Senhor, nós seremos abençoados. Porque a tua palavra diz que bem-aventurado e mais que feliz é o homem que medita na tua lei de dia e de noite, meu Pai. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui reunidos, aleluias, em família, para adorar, glorificar, exaltar o teu santo nome, meu Deus. Aleluia, exaltando, meu Deus, na tua santidade, mostrando, meu Deus, que nós somos apenas servos, que apenas, aleluia, nós estamos aqui como servos teus para fazer para cumprir a palavra e fazer o teu ide, Senhor. Quando o Senhor disse ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura, para que todos venham a ter conhecimento, aleluia, da tua graça, da salvação, aleluias, que nós temos a opção de morrermos, aleluias, na alegria da graça do Senhor e sermos salvos e ficar esperando por ti, meu Deus, para o dia da grande volta, para o dia da glória. Ó meu Pai, neste momento, aleluia, nós estamos aqui, Senhor, reunidos, meu Deus, esperando, meu Deus, de Ti uma palavra de conforto, de bom ânimo, meu Senhor da glória. Vem, meu Deus, Espírito Santo, faz habitação no nosso meio, ocupa o primeiro e último lugar desta reunião. Meu Jesus maravilhoso, aonde que esta voz chegue, Senhor, que venha a ser a voz do Espírito Santo e não a minha. Fala aos nossos corações na Tua palavra, meu Deus, acerta o Teu alvo. Existe alguém que precisa ouvir esta palavra, aleluia, nesta tarde, nesta noite, neste dia, na hora que você estiver a ouvir esta palavra. Que o Espírito Santo de Deus entre e faça habitação no seu coração, assim como no meu, assim como do meu esposo, aleluias. Que nós venhamos aqui neste dia ser canal de bênção, aleluia, na vida de todos, meu Pai. É no santo nome de Jesus que nós oramos, é no santo nome de Jesus que nós agradecemos agora, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, aleluia. Glória a Deus, e a igreja diz amém, aleluia. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos passar aqui a palavra do Senhor, aleluia. Vamos meditar na palavra do Senhor. O Senhor, Ele nos deu essa palavra, aleluia, que está escrito no primeiro livro de Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 8 a seguir, aleluias. Vem dizer assim a palavra do Senhor. Então veio a ele, glória a Deus, a viúva de Sarepta. A partir do versículo 8, diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água, para que eu beba. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Aleluia. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos.
Aleluias. Glória a Deus. Versículo 13. E Elias lhe disse: não temais, vai e faça conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora, pois farás para ti, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, o azeite da botija não faltará, até ao dia que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Aleluia. Glória a Deus. Aqui a palavra do Senhor. Aleluias. Nessa passagem bíblica, aleluia, nós vemos aqui que Deus, ele opera no imprevisível, aleluias, somente para dar vitória aos seus servos. Esta viúva aqui, aleluias, uma mulher, aleluias, que vem a história aqui a nos dizer que Elias, ele veio, aleluias, Deus, ele manda Elias ir de encontro a esta viúva em Sarepta. Esse episódio acontece logo depois que Elias, ele estava escondido na caverna. E quando ele estava escondido na caverna, aleluia, Deus, ele mandava os corvos alimentarem Elias. E Elias bebia do ribeiro de água de Querite, que estava ali diante do Jordão. Essa passagem nós podemos ver logo antes do versículo do capítulo 17, primeiro ao versículo 7. Aleluias. Elias, ele esteve ali escondido de Jezabel e de Acabe, aleluias, quando Deus o enviou para se esconder ali. E diz a palavra que os corvos viam todo dia e alimentavam Elias, e Elias bebia da água do ribeiro. Quando acabou, aleluias, e no versículo 7 diz assim: e cessou que passados os dias o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva naquela terra. Era um tempo de seca, um tempo que não havia chuva, aleluias. E ali Deus envia Elias dizendo para ele: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e ali habita, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Aleluias. O tempo já era de fome, o tempo já era de seca, não existia, aleluia, não tinha água à vontade. E aonde não tem água não tem plantação, aonde não tem plantação não tem alimento. E ali então aquela mulher também já viúva com o seu filho, aleluias, glória a Deus. Aquela mulher com certeza ela tinha uma intimidade muito grande com Deus, um compromisso muito grande com Deus, porque para Deus ordenar aquela mulher que recebesse o seu profeta, com certeza ela era uma mulher que ela tinha uma intimidade muito grande com Deus, sim. Ela clamava sim a Deus, ela orava sim a Deus, porque ela foi vista por Deus, para que Deus enviasse o profeta à sua casa, mesmo sabendo que ela também estava em dificuldade, que ela estava ali com seu filho já quase perecendo,
Aleluias, mas Deus, Ele manda. Elias vai a Sarepta, que ali eu ordenei a uma mulher viúva. Viúva não tinha quem sustentasse. Aleluias. As coisas já eram muito difíceis. E diz a palavra que chegando ali, Elias, ele viu aquela mulher apanhando a lenha. E ali chamou e pediu para que trouxesse um pouco de água, que já era pouca, já não tinha. E indo ali, ela buscar a água, ele também chamou e pediu um bocado de pão. Glória a Deus. Então, aquela mulher, ela era uma pessoa tão de bom coração, uma pessoa que tinha uma fé tão grande, que ali ela disse assim. Porém ela disse, olha, vive o Senhor teu Deus, aleluias, que nem um bolo eu tenho, senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E ali ela disse que apanhou ali 2 cavacos, 2 pedacinhos de madeira para preparar um bolo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Ela ali, aquela mulher, ela já não tinha mais nada e Deus sabia disso. E Deus enviou o profeta para pedir ali um copo de água e um punhado de bolo. Deus, sabendo que aquela mulher estava ali em necessidade. E a mulher, aleluias, ela diz assim: eu vou preparar um bolo para mim e o meu filho, para que comamos e morramos. Ela sabia que não tinha mais de onde vir nada. Não tinha mais de onde tirar água, não tinha mais de onde tirar farinha, nem azeite. Ela já tinha a certeza que ali seria a sua última alimentação, mais o seu filho, e ali eles morreriam. Mas ela foi uma mulher tão temente a Deus, ela foi uma mulher tão obediente a Deus, aleluias, que ali ela fez aleluias, porque Elias disse: não temas, mulher, vai e faz conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora, e depois farás para ti o teu filho. Elias primeiro pediu para si, quer dizer, ele pediu água, provavelmente o último copo de água que teria. Ele pediu o bolo, provavelmente o último bolo que teria. Era o bolo que ela disse que faria para que ela comesse o seu filho. E provavelmente eles morreriam. Seria a sua última alimentação. Mas ali aquele profeta de Deus, aquele homem de Deus chegou e pediu para que ela fizesse aleluias e trouxesse para ele. Aleluias. E ele afirmou para aquela mulher: faze para mim o bolo pequeno e traz-me para fora, porque depois farás para ti e para teu filho. Aquele profeta, ele garantiu para aquela mulher que depois ela se alimentaria mais o seu filho. E ali aquela mulher, aleluia, ela com muita fé, com certeza que ela poderia ter muito bem, se ela não fosse uma mulher sábia, se ela não fosse uma mulher temente a Deus, ela poderia ter blasfemado, ela poderia ter ido contra o profeta de Deus, ter falado para o profeta, mostrado para ele a realidade, né? Ela poderia ter dito para o profeta: você não está vendo que não tem alimento, você está vendo que eu não tenho água, você não está vendo que está tendo esta grande seca, esta grande fome na terra. Aleluias. Ela poderia ter sido uma mulher, aleluias, que ali ela reclamasse, que ali ela ficasse se maldizendo da situação que estava acontecendo. Ela poderia ter falado, ela poderia ter dito isso para o profeta, mas não. Ela obedientemente, ela falou, aleluias. Ela foi e fez aquele bolo, aleluias. Mas ali o profeta, ele disse: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará,
até ao dia que o Senhor der chuva sobre a terra. E a mulher foi e fez conforme a palavra de Elias. Aleluia. E ela ali na fé, uma mulher com intimidade com Deus, uma mulher sábia, uma mulher que sabe edificar a sua casa na rocha que é Jesus Cristo, uma mulher que sabia com certeza orar a Deus e clamar a Deus por ela, pelo seu filho, aleluias. E ali Deus observou entre tantos naquele lugar, naquele tempo de fome, naquele tempo de seca, naquele tempo de deserto, aquela mulher, ela foi vista por Deus, e Deus enviou o seu profeta para que ali ele fizesse, aleluia, aquele milagre de abundância na casa daquela mulher, aleluia. E ali ela foi e fez conforme a palavra de Elias diz no versículo 15. E assim, aleluia, comeu a mulher, comeu Elias e a sua casa por muitos dias, aleluia. E ali teve fartura de alimento, e ali teve abundância de alimento naquele lugar, simplesmente porque aquela mulher, ela confiou na palavra de Deus, aleluias. E no versículo 16 diz assim: da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias, aleluias. Deus, ele fala conosco, Deus, ele envia um profeta, Deus, ele fala conosco através de um louvor, fala conosco através da pregação, ele procura vários meios de falar conosco. Nós apenas temos que estar atentos para ouvir e entender a palavra de Deus ao nosso coração, aleluia. E ali aquela mulher, graças a Deus, ela foi abençoada, porque ela confiou e ela acreditou no profeta de Deus, aquele profeta que veio até a sua casa, aleluias, trazendo as bênçãos de Deus num tempo onde estava muito difícil, de você esperar algum milagre, porque estava num tempo de sequidão, não havia água, não havia plantação, onde não tem água não tem planta, não se colhe. Mas Deus, ele faz acontecer, aleluia, onde não pode acontecer. Deus, ele faz acontecer com quem não pode acontecer. E Deus, ele usa quem nós não imaginamos que ele possa usar para trazer bênção para a nossa vida, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Às vezes a forma de Deus agir confunde a lógica humana. Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Ele usa as coisas fracas para confundir as fortes. Usa as coisas vis e desprezíveis para confundir as aprazíveis. E usa as coisas que não são para confundir as que são, aleluias. Esse é o Deus que nós servimos, aleluias. Esta palavra está no primeiro livro de Coríntios, capítulo 1, versículos 27 e 29. Aleluias. Deus, ele faz acontecer aonde não pode acontecer, aonde não poderia acontecer. Ele usa aqueles a quem ninguém daria nada por eles. Ele faz acontecer do improvável, aonde não poderia vir nada. Aquela mulher já não via mais vida em parte nenhuma. Ela somente via deserto. Quando ela afirmou que dali ela faria o bolo, ali para ela e o seu filho, para que ali comessem a última refeição, e com certeza morreriam de fome, porque não teria de onde vir mais alimento. Aquela mulher, ela já não enxergava mais à sua frente nada de esperança, aleluia. Mas Deus, aleluias, ele nos vê. Deus, ele sabe da nossa necessidade. Deus, ele sabe do que está nos faltando. Deus, ele sabe do que nós estamos precisando. Não foi à toa que Deus mandou ali Elias na casa daquela mulher.
Aquela mulher, aleluia, viúva, já difícil, situação difícil, uma mulher viúva com um filho para criar, aleluias. Mas Deus usou, aleluias, o profeta para ir levar a bênção daquela mulher, porque com certeza ela se achegava aos pés de Deus e ela clamava a Deus. E assim nós precisamos também viver, aleluia, nessa comunhão com o Senhor. Muitas vezes, aleluia, aquela mulher já não via mais esperança. Aquela mulher já não via mais esperança nenhuma, porque ao seu lado, ao seu derredor estava tudo deserto, uma sequidão só, porque não caía chuva naquele lugar, porque não havia mais água. E sem água nós não temos mais nada, acaba assim a esperança. Mas nós servimos a um Deus, aleluia, que Ele é capaz de vir ao nosso encontro. Aleluia, no pior deserto que nós tivermos, nas piores dificuldades que nós tivermos. Aleluia, se nós formos fiéis a Deus, se nós clamarmos ao Senhor, Ele vem sim, aleluia. Ele manda um profeta, Ele manda uma palavra, Ele manda uma palavra de conforto, Ele fala com você no louvor, Ele fala com você numa pregação. Ele envia alguém para encher o teu coração de esperança, aleluia. Não é no deserto que Deus quer que nós estamos. No deserto, aleluia, nós somos apenas provados. Mas quando nós saímos do deserto, nós saímos com mais força. Nós somos fortalecidos, aleluia, com a palavra, aleluia, e com a água viva que é a palavra de Deus. Os nossos pastos verdejantes, que é para aonde Ele quer que nós caminhamos, para os pastos verdejantes do Senhor, é onde quer que nós estejamos com nossos pés firmes. É na rocha chamada Jesus Cristo, aonde pode vir o vento que for, mas nada lhe abala. Aleluia, não é fácil. Não é fácil, mas a palavra de Deus, ela nos afirma e ela nos confirma. Aleluia, porque Deus, aleluia, Ele mandou o seu Filho morrer na cruz para pagar pelos nossos pecados, por todas as nossas faltas, para nos dar a nossa salvação. Ele enviou o seu Filho por amor de nós. Aleluia, e ali aquele seu Filho, Ele morreu naquela cruz, não foi à toa, não foi em vão. Não foi para, aleluia, para que a humanidade, aleluia, aqui vivesse em abundância de riquezas e de farturas, de carro novo, de bênçãos materiais. Quando Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer, aleluia, Cristo Salvador, para morrer na cruz, aleluia. O propósito da cruz, aleluia, era vencer a morte e nos tirar, aleluia, da condenação eterna, que é aleluia, que é o fogo do inferno. Nos tirar, aleluia, do fogo do inferno, que nós possamos ter direito à salvação. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus, aleluia, em Apocalipse 1:3 diz que bem-aventurado é o homem, aleluia. Bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado é o que ouve, e bem-aventurado ainda é aqueles que guardam as palavras da profecia. Aleluia, porque os tempos estão se aproximando. Glória a Deus. Irmãos, aleluia, fica muito... Nós estamos vivendo tempos, aleluia, não é de hoje. Já faz um bom tempo que nós estamos vivendo, aleluias, Apocalipse, Mateus 24, glória a Deus, Lucas 21, glória a Deus. Essas palavras, aleluias, dos finais de todas as coisas, onde Jesus, Ele fala em Mateus 24, dos sinais da sua vinda. Os sinais da sua vinda, aleluias, Ele fala de guerras. Nós estamos vendo guerras. Ele fala de rumores de guerras. Nós estamos ouvindo rumores de guerras. Nós estamos vendo, aleluias, as articulações, aleluia, dos líderes mundiais, aleluias. Glória a Deus. E
Nós esperamos, aleluia, em Deus, que Ele tenha misericórdia de nós, do nosso país, dos países. Que tenha misericórdia daqueles, aleluias, que sofrem com todos esses acontecimentos que estão na terra. Nós sabemos, aleluias, que é necessário acontecer como diz a palavra de Deus. Pestes, fomes, muita gente morrendo de fome, de sede, de frio. Mas o que nós podemos fazer é louvar a Deus e pedir a Deus para que Ele tenha misericórdia desse povo que morre por falta, aleluia, de sabedoria dos grandes governantes da terra. Glória a Deus, nós estamos, aleluia, vivendo esses princípios de dores. Nós estamos vendo a natureza cada vez mais acontecer coisas que a cada dia são maiores. Muitas chuvas torrenciais, terremotos de magnitudes antes não vistas, de 8.8, terremotos, maremotos, as chuvas levando muita coisa, o fogo devastando muitas cidades por conta do aquecimento global da terra. Aleluia, meus irmãos, nós precisamos nos preparar. Aleluia, aí nós começamos aqui a falar, aleluia, nesta palavra que Deus nos enviou aqui, uma palavra de fé e uma palavra de conforto, de compromisso, de que Deus, Ele não deixou a farinha e nem o azeite faltar para a casa daquela mulher. E assim também, aleluias, Ele não faltará na minha casa, na sua casa. Aleluias, porque quando nós servimos a um Deus, quando nós servimos a um Deus poderoso, que Ele é o nosso protetor, é o nosso ajudador, que nós confiamos nesse Deus, pode vir a tribulação que vier, não faltará. O deserto não é lugar para nós ficarmos. O crente fiel, ele não fica no deserto, ele passa pelo deserto, ele passa pela provação, ele passa pela dificuldade, ele passa pela tempestade. Não é lugar de crente que é fiel ficar. É lugar de você passar, de você ser refinado. E quando você passa naquele deserto, quando você passa daquele momento, aleluia, onde Deus está te provando, está te aprovando, aleluia, você se torna cada vez mais firme, mais rigoroso na palavra de Deus. Deus vai te dar mais amor no coração pela sua palavra, pela pregação da palavra. Vai te dar mais correção nos teus hábitos, no teu modo de viver e no teu modo de pensar e no teu modo de falar. Deus, Ele trabalha no teu coração, até nas mínimas coisas e nos mínimos detalhes. Aleluia. Mas o que essa palavra tem a ver, aleluia, com o final do mundo que nós estamos falando, irmã? Mas o que desta palavra do azeite, da botija e da farinha que não acabar, tem a ver com o que a senhora está falando em relação ao Apocalipse. Apocalipse 3:10, ele vem a nos dizer, aleluias, que assim como Deus, Jesus diz, assim como guardaste a palavra da minha paciência no teu coração, eu te guardarei no dia da grande tribulação que há de vir sobre os moradores da terra. Aleluias. É por isso, aleluias, que eu estou aqui dizendo para você: guarde a palavra no seu coração, a palavra de Deus. Se edifique na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ela é quem nos guardará. Porque a palavra de Deus também diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, nós precisamos estar preparados, meus irmãos. Nós precisamos nos preparar, porque haverá um dia, aleluia, não sou eu que estou falando. Não é apenas eu que estou dizendo, está escrito na palavra do Senhor, que muitos correrão e não acharão,
que muito buscarão e não encontrarão a palavra do Senhor para ouvir e não terá mais quem pregue. Aleluias. Amós 8:11. E muitos procurarão ouvir a palavra de Deus e não a encontrarão. Isaías também 55 diz, aleluia, 55:6, Isaías ele vem a dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto ele ainda está perto. Aleluia. Porque haverá um dia, meus irmãos, que nós não poderemos mais buscar, haverá um dia que nós não poderemos mais invocar, porque não tem como, nós não iremos encontrar. Aleluia, porque tudo se findará. Aleluia, a palavra de Deus se cumprirá, está se cumprindo. Aleluia, quando a igreja for arrebatada, aleluias, aí, glória a Deus. Hoje em dia nós aceitamos a Jesus Cristo por amor, mas quando a igreja for arrebatada, muitos correrão atrás de encontrar a palavra do Senhor, correrão atrás de encontrar, aleluia, aqueles que pregam a palavra, aqueles que pregam o verdadeiro evangelho, aqueles que pregam a verdadeira palavra de Deus, mas não encontrarão. Aleluias. E aí é onde é que vão ter que aceitar a Jesus Cristo pela dor, porque terá sim a salvação. Ainda haverá quem pregará a salvação, mas vai ser muito complicado, mais complicado, porque o Espírito Santo de Deus ele já não habitará mais no homem, porque quando Jesus Cristo levará a sua igreja, aleluia, aleluias, apenas o que impede de todo acontecimento na terra do anticristo é o Espírito Santo de Deus que habita na terra. Aleluias. Acho que é 2 Tessalonicenses 2 fala, glória a Deus, é quem o impede de agir na terra. Mas aleluia, nós estamos vivendo pelo tempo da graça, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos ainda, aleluia, esse direito. Deus ele nos deu o direito, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu vou procurar aqui, glória a Deus. Glória a Deus. Vou ler aqui 2 Tessalonicenses. Glória a Deus. Vou começar aqui do versículo 1. Glória a Deus. Só para nós entrarmos aqui um pouco mais na palavra do Senhor. Aleluias. Fala assim: a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Quer dizer, a apostasia quer dizer a falta de fé. Os homens se apostatarão da fé. Aleluia. Jesus Cristo também disse: caso, quando o Filho do Homem voltar, aleluia, haverá fé na terra. Jesus, aleluia, já predizia isso, né? Glória a Deus. Que venha antes a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta tudo contra que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aleluia. Não vos lembrais que estas coisas vos dizias
quando eu ainda estava convosco, aleluias, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da justiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, aleluia, que é o Espírito Santo de Deus. Enquanto o Espírito Santo de Deus está agindo na terra, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O anticristo, ele não pode, aleluias, se manifestar, aleluias. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Assim diz a palavra do Senhor, glória a Deus. Nós gostaríamos aqui de entregar nas mãos, aleluia, de Deus, a cada um de nós, a cada um de nossos amados irmãos, em oração, que nós venhamos a ter sabedoria, para que nós venhamos a passar por esses últimos tempos na terra. Mas não existe segredo nenhum, meus irmãos. Nós só precisamos estar firmes na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi escrita para o nosso entendimento, para aviso nosso, para o nosso entendimento, aleluias. A palavra de Deus, aleluias, as Sagradas Escrituras, ela foi escrita para o nosso entendimento, para o nosso aviso. Nós estamos sendo avisados, aleluias. Nós temos ideia de tudo que está acontecendo, porque, glória a Deus, quando nós olhamos para o tempo, é o que Jesus está falando. Glória a Deus, quando vês acontecer todas essas coisas, e é o que nós estamos acontecendo cada dia mais, vendo acontecer. Glória a Deus, a cada dia mais vendo acontecer todas essas coisas. Glória a Deus, e nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos, aleluias, correr para os braços do Senhor, porque apenas Ele, meus irmãos, é que é capaz de nos salvar e de nos tirar desse tempo de tribulação, desse tempo de engano, e ainda mais nos dar a salvação e a vida eterna quando nós partirmos desta terra, que é apenas uma morada passageira. Aleluias. Eu deixo aqui esta meditação para a igreja. Esta palavra, aleluia, eu espero que toque no coração dos irmãos. Aleluias, que venham a meditar e que venham cada vez mais buscar a presença de Deus, aleluia, para as vossas vidas. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer a oração para encerrar a palavra. Aleluia. Senhor, meu Deus eterno, Pai bendito, meu Deus santo, meu Deus querido. Aqui, Senhor, nós somos gratos por esta palavra ministrada aos nossos corações, um alimento santo, Senhor. A tua água viva, meu Deus, aleluia, que vem aos nossos corações, meu Pai. Ó Senhor maravilhoso, não nos abandona, não nos deixa, aleluia, perecer de fome nem de sede, meu Pai. Nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal, meu Senhor da glória. Guarda todos nossos familiares, todos aqueles a quem nós amamos, e que nós possamos, Senhor, cada vez mais trazer vidas para o teu reino, meu Deus. Levar a tua palavra, meu Deus, aos corações daqueles, aleluias, que querem ouvir mais de ti. Muito obrigada, meu Deus, pela tua rica palavra, pelas bênçãos derramadas na nossa vida, meu Pai. Pelas ricas oportunidades de falar do teu reino, do teu evangelho, meu Senhor da glória. Muito obrigada, meu Deus, por tudo, Senhor. Amém, Jesus, graças a Deus, aleluia. Saudamos a toda a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos os irmãos que ouvem esta palavra. Saudamos aos irmãos inscritos do canal. Família Venâncio Oficial, muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos aqueles que têm permanecido conosco, que têm tido paciência conosco, porque a palavra de Deus, aleluia, ela vem para nós repassarmos quando for o tempo de Deus, não é no nosso tempo. Nós fazemos tudo conforme as orientações do Senhor. A obra é dele e nós trabalhamos para ele, nós somos apenas servos.
e tudo vai conforme as ordenanças dele para a nossa vida. Muito obrigada a todos os irmãos, que Deus derrame bênção nas suas vidas, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Um bom final de semana a todos os irmãos. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paz do Senhor, irmão. Glória a Deus.